vai descobrir os 6 incríveis crossovers que o Homem-Aranha já fez. Um crossover é basicamente quando dois universos distintos acabam se unindo e criando uma história única. E o Homem-Aranha, sendo o personagem mais conhecido da Marvel, é claro que já fez diversos crossovers, como por exemplo na vez que ele já se juntou com a DC para lutar contra o Soldier Boy e até mesmo contra o Attack on Titan, e até mesmo um crossover que pode acontecer numa série recente aí, que tem muitos rumores falando que o Homem-Aranha pode fazer participação dela. Fala, Chris Benza por aqui, é a Spire, e eu duvido você conhecer esses 6 crossovers realizados pelo Homem-Aranha. Então chega de enrolação, vai vendo. Homem-Aranha e Transformers. Em 1985, a Marvel começou a publicar algumas histórias para o universo de Transformers. Então acabou que nesse mesmo período, ela conseguiu, obviamente, fazer histórias com personagens não autoritários. Então acabou que o Homem-Aranha acabou sendo introduzido dentro desse universo de Transformers. Então acabou que o Homem-Aranha acabou conhecendo o Optimus Prime e, obviamente, a sua gangue que tava lá. Isso acabou acontecendo no quadrinho 3, escrito por Salim Krupp. Acabou que no final disso tudo, em 1985, acabou que anos depois, em 2007, o Homem-Aranha foi se reencontrar novamente, obviamente, com os Transformers. O nome do quadrinho se chamava New Avengers Transformers, e acabou que nessa época os Vingadores e o Homem-Aranha acabaram novamente se unindo nessa época. Meu amigo, eu tô imaginando o Homem-Aranha, as piadas que ele fez com o Nick Park para frente do Optimus Prime. Optimus Prime, eu sou o Homem-Aranha e tenho um recado para te dar. Manda 50 no Pix. Marvel vs DC. Em 1962, a Marvel e a DC acabam realizando um dos maiores sonhos dos fãs, que é unir esses dois universos. Acabou que a Marvel e a DC conseguiram se juntar e fazer um confronto entre os dois universos. E o vencedor era decidido através por votação. Ou seja, se você queria que um herói da Marvel lutasse contra o herói da DC, que era apresentado no quadrinho, eles faziam uma votação e o público, obviamente, escolheria quem ia ganhar. O Homem-Aranha não ficou de fora dessa. Nessa minissérie, acabou que no Homem-Aranha, na edição 3, acabou fazendo uma aparição e acabou lutando contra o Soldier Boy. E acabou... Soldier Boy? Soldier Boy? Não tô errado, né? É Superboy. Soldier Boy, eu fui longe. Mas enfim, foi mal aí. Acabou que nesse quadrinho escrito por Ron Mark, acabou que obviamente no final tinha a votação. Quem iria ganhar? Se era o Homem-Aranha ou o Superboy? Então acabou que era mais do que previsto que o mais forte iria ganhar era justamente o Homem-Aranha. Foi algo bom pra época. Muitas fãs do Homem-Aranha ficaram felizes pro Homem-Aranha ter ganhado. Mas eu confesso que eu tenho certeza que o Homem-Aranha não bate de frente com o Superboy. É o Superboy, não tô falando o nome dele errado, não. Mas fazer o quê, né? O Homem-Aranha ganhou. O menino é mais forte que o próprio Superboy, mano. Que é quase Superman. Quase. Ataque aos Titãs. Ataque on Titan. Pois é, esse aqui eu posso dizer que é o crossover mais inusitado que eu já vi em todos os tempos. Em 2014, quando o Attack on Titan acabou sendo encerrado, acabou que a Marvel e também o Attack on Titan fizeram uma parceria e uniram os dois universos, o famoso crossover. Então acabou que nesse momento, acabou que eles criaram uma nova história, chamada Attack on Avengers, que obviamente ataca os Vingadores. E era uma história que justamente os Titãs iriam invadir a Nova York. E claramente os Vingadores acabaram sendo chamados e enfrentar todos esses Titãs. E acabou que foi todos os Vingadores, o Capitão América, todos os Vingadores, incluindo o nosso Homem-Aranha, que inclusive ele conseguia lidar com todos os Titãs, não todos, mas uma grande parte dos Titãs sozinho. O pai se garante, não tem como não, o cara se garante. Eu não li esse quadrinho, mas tem muitas pessoas que já leram esse quadrinho e falam que é uma coisa incrível, mas nunca reconhecida. Mas é isso, já leu esse quadrinho? Comenta aí embaixo, quero muito saber. Homem-Aranha e Batman. A imagem da Marvel é o Homem-Aranha, o herói mais conhecido da Marvel. A imagem da DC é meio controverso, mas muitas pessoas sabem que é o Superman e o Batman. Mas você sabe que o Batman é um dos heróis mais conhecidos e até mesmo mais favoritos da galera atualmente. E se a gente juntasse numa única história o Homem-Aranha e o Batman? Pois é, isso realmente aconteceu. Essa história já é bem clássica, mas em 1995 acabou que as duas empresas acabaram se unindo e unindo esses universos ainda, acabaram obviamente fazendo que o Homem-Aranha e o Batman se unissem, enfrentando obviamente algum dos super vilões. Eles acabaram enfrentando um dos seus maiores vilões que os dois têm em comum. Quais são os vilões que o Homem-Aranha e o Batman têm em comum? São os seus vilões psicopatas.
caso, o Carnificina e o Coringa. Meu amigo, isso realmente aconteceu, parece até mesmo um sonho. O Homem-Aranha e o Batman acabou enfrentando eles e ganhando no final. E claramente o Batman teve que ouvir muitas piadas horríveis do Homem-Aranha. Ele obviamente não gostou muito bem dessa experiência. Mas aí, quer que eu traga um vídeo completo sobre esse dia que o Homem-Aranha encontrou com o Batman? Comenta aí embaixo. Já que eu falei obviamente do Batman, por que não do Superman? Homem-Aranha versus Superman. Pois é, isso realmente aconteceu. Isso acabou acontecendo na década de 90. Muitos dos crossovers acabaram acontecendo na década de 90, onde, basicamente resumindo, foi a decadência dos quadrinhos em geral. Muitos quadrinhos da Marvel e da DC estavam decaindo, que não estava sendo algo tão popular na época. Então acabou que as duas empresas se uniram para obviamente aumentar esse hype. Mas acabou que também teve o projeto que eu poderia dizer que é o mais ambicioso. O Homem-Aranha e Superman se enfrentaram. E claramente, já que você sabe que o Homem-Aranha venceu o Superboy, nesse quadrinho não venceu o Superman. Dessa vez não. Dessa vez eles foram inteligentes. O Homem-Aranha não venceu o Superman. Mas o mais interessante é que os dois acabaram trabalhando junto para derrotar o Dr. Octavius e o Lex Luthor. Vilões até mesmo bem semelhantes com os próprios personagens. Dois vilões extremamente inteligentes e também estrategistas. E eu sei que você deve estar pensando por que eles acabaram juntando o Homem-Aranha e também o Superman. E olha que isso até mesmo tem uma desculpa bem clara. Foi porque em 1970, lá na década de 70, especificadamente em 76, o Homem-Aranha estava sendo mais famoso que o próprio Superman. Então, claramente, quando tava tendo essa época de decadência, não desceram pessoa nem duas vezes e juntasse o maior personagem da época, o Superman, e o maior personagem da Marvel, o Homem-Aranha. Homem-Aranha e Invencível. Nova série da Amazon Prime Video, Invencível, que teve a primeira temporada aclamada por muitas pessoas, isso é realmente uma adaptação quase 100% fiel ao quadrinho original. Ele, obviamente, nos quadrinhos já se encontrou com o Homem-Aranha. A primeira vez era só uma referência, mas depois daquela referência, ficou na atitude. Eles criaram um quadrinho, um crossover entre o Invencível e o Homem-Aranha. Foi na HQ Team Up, onde os dois acabaram se encontrando. Onde eles acabaram se encontrando e acabou novamente tendo um crossover muito incrível, que acabou que no final o Invencível acabou ajudando o Homem-Aranha a capturar o Dr. Octavius e levar ele na prisão, e depois o Invencível voltou para o seu universo. E fica uma pergunta aqui que eu lanço para você, que tá falando muitos rumores que nessa nova série Invencível da Amazon Prime tem possibilidade deles adaptarem esse crossover que teve nos quadrinhos para essa série. Não só isso, mas também tem muitas pessoas falando alguns rumores que o Homem-Aranha pode sim aparecer nessa série, mas sendo específico o Homem-Aranha da série animada de 2008, The Spectacular Spider-Man. Meu amigo, se isso acontecer, eu não sei como eu vou ficar. Eu nunca assisti Invencível, vou ser sincero aqui com vocês, mas depois de saber que esse rumor pode acontecer, vou começar a assistir essa série. Mas aí, você gostaria de ver esse crossover do Invencível ou Homem-Aranha? Qual desses crossovers você queria que fosse adaptado na tela do cinema? Comenta aí embaixo, quero muito saber. E aproveita também, já que eu falei sobre o Invencível, a história do Invencível, fique sabendo que eu já fiz uma história completa, dando os detalhes do que aconteceu nessa história. E isso aqui que eu falei foi um resumo, mas a história completa tá lá na tela final. Muito obrigado por assistir até aqui. Te vejo então no próximo vídeo. Se inscreve para receber mais vídeos desse do Homem-Aranha. Então eu te vejo então no próximo vídeo, na próxima semana. Um beijo, abraço, falou e tchau. Taking that crown from you. I ain't worried about your time. So let me break it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about